Quais são os primeiros passos da vida intelectual? Para isso, a gente pode pensar em 3 momentos. Por que ter vida intelectual? O que é ter a vida intelectual? E como ter vida intelectual? A primeira questão do porquê é a motivação que nos leva a querer conhecer cada vez mais. Por um lado, todos nós temos a faculdade intelectual da inteligência, de conseguir ler pela ciência, pela filosofia em geral, o mundo. Nós todos temos uma curiosidade natural e espontânea. Só que em alguns, essa curiosidade se torna vital. O desejo de saber a verdade, de conhecer as causas dos fenômenos, tanto naturais quanto sociais e históricos, se torna urgente e se torna uma questão de vida ou morte. Não que nós percamos a paz ou a serenidade, mas se torna muito necessária. Então, o primeiro critério para saber se você tem vocação intelectual é saber se o estudo para você, a leitura para você, é apenas instrumental a uma profissão, a um concurso, a uma prova, e depois disso você abandona. Ou se o estudo, a leitura, a reflexão, a conversa filosófica, teológica, científica, para você tem uma importância vital, tem uma importância existencial e que não vai acabar com uma prova. Então eu acabei meu doutorado em filosofia, eu não parei de filosofar. Eu escrevi um livro de filosofia e publiquei, eu não parei de filosofar, eu não parei de estudar, de ler. Então, se tem uma vocação intelectual genuína, significa que tem um desejo intrínseco que vem de dentro. Então esse é o primeiro ponto, ter uma vocação intelectual, uma vida intelectual. Não só uma profissão intelectual, porque a grande maioria das profissões na modernidade são intelectuais. Praticamente todos vocês que me ouvem aqui, quase sem exceção, terão profissões intelectuais, porque mexem com a inteligência, porque lidam com o ensino superior, aprendido numa faculdade ou universidade, que articula conceitos, teses, teorias, mas não necessariamente vocês têm uma vida intelectual. Então, o que é a vida intelectual? Como a gente realiza a vida intelectual? A vida intelectual é uma vida de estudo, de leitura, de reflexão, de escrita, de interesse por entender o mundo. E claro que o mundo é muito complexo, muito vasto. Como dizia Carlos Drummond de Andrade, mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto ainda é o meu coração. Então, o nosso coração é enorme e a gente cabe todo mundo nele. A gente precisa escolher certas teses, certas ciências, certas disciplinas. A que eu escolhi foi a filosofia por abranger todas as outras. Quando eu escolhi a filosofia, eu a escolhi porque tudo cabe dentro da filosofia. A religião está dentro da filosofia, a história está dentro da filosofia, a literatura está dentro da filosofia e todas as ciências estão dentro da filosofia. Então, o modo que eu escolhi foi compreendendo exatamente aquela que se volta ao todo da realidade. E a filosofia, ela tem vocação universal. Mas você pode ser historiador, você pode ser sociólogo, jurista, teólogo, e ter uma vida intelectual mais voltada para essas áreas. E dentro dessas áreas, você tem que buscar os referenciais fundamentais, isto é, os clássicos dessas disciplinas, as balizas fundamentais, os critérios para pensar e para refletir sociologicamente, economicamente, teologicamente. E, em tese, as universidades, as faculdades, os cursos e as disciplinas universitárias lhes dão uma bibliografia básica. Acontece que nem sempre nós podemos confiar nessas ementas e nesses mestres, que muitas vezes são pseudo-mestres, num contexto de crise da educação que nós vivemos. Então nós temos que buscar um grande referencial, vivo ou morto, alguém que nós vamos seguir. Vou dar um exemplo pessoal. Eu encontrei o Werner Jaeger, o grande filólogo alemão da primeira metade do século XX, e li a Paideia, a formação do homem grego, e descobri que este autor é um grande autor, autor de um calhamaço chamado A Paideia, a formação do homem grego. Também escreveu um livro sobre Aristóteles, sobre o cristianismo primitivo e sobre os filósofos ditos pré-socráticos. O que eu fiz? Eu li todos estes livros. Ainda tem um livro chamado Discursos Humanistas, que eu também li. Ou seja, um autor como esse já me abriu uma grande porta. Eu segui um autor. Não é o último, nem o único, mas eu me apoiei na autoridade deste autor. Da mesma forma, eu fui estudar Platão. Então, Platão é um clássico absoluto?
Werner Jaeger é um clássico. E eu tentei compreender o pensamento dele como um todo. Então, entender quais são os critérios, quais são os clássicos e ter uma boa lista de obras. E aqui vem o terceiro ponto, que é o como ter vida intelectual. Você não terá vida intelectual jamais sem a virtude da ordem e da disciplina. Você não pode fazer a sua vida intelectual depender do seu estado de ânimo. Aqui no canal tem um outro vídeo sobre vida espiritual, que depende de uma disciplina, que depende de um horário, que depende de uma ordem, que depende de um compromisso com Deus. A vocação intelectual do católico, do cristão, é um compromisso também com Deus, porque a vocação quem deu foi Ele. Mas mesmo que você esteja pensando no nível secular, no nível em que a religião não incida diretamente, você tem que ter compromisso consigo, com a multiplicação dos seus talentos, com o desenvolvimento da sua personalidade, e por isso você tem que ter disciplina. E para isso, eu tenho aqui uma série de vídeos sobre mentoria acadêmica e intelectual, que vocês podem acessar na playlist respectiva, em que eu tento ensinar exatamente como ter disciplina. Você tem que pegar um livro, verificar quantos capítulos tem no livro e contar quantos dias você vai precisar para ler esse livro. Digamos que o livro tenha 5 capítulos de 20 páginas, um livro pequeníssimo, de 100 páginas. Você vai pegar esse livro e vai pensar assim, eu vou ler este livro em uma semana, de segunda a sexta, e vou ler 2 horas por dia, das 14 às 16. Conquistar a virtude do autodidatismo. O autodidata é aquele que precisa de 3 coisas, o livro, a gramática e o dicionário. Hoje em dia você tem o celular aí na mão, ou o computador na mão, que está me vendo agora, você já tem a gramática e o dicionário, e muito provavelmente, na internet, no Google, e muito provavelmente você tem um PDF e tem livros. Então você pode começar a sua vida intelectual agora, tomando uma decisão. Que livro eu leio? Bem, siga o meu canal, veja o que eu indico, siga o meu canal do Instagram, se você está aqui, está gostando, está acompanhando, ou então eleja outros mestres. Não precisa ser um só, obviamente. Vai depender do seu gosto, da sua área, se é filosofia, se é teologia, se é direito. Mas o que importa é começar e não ficar dependendo dos outros. Começar a ler. Com esse regime disciplinado, em poucos meses e poucos anos, você vai galgar um outro nível de inteligência. E você vai começar a perceber a elaboração da sua linguagem, o refinamento do seu pensamento, a destreza da sua memória. Memória é muito importante. E depois que você tiver lido esse livro, você vai fazer um resumo e uma resenha. O que diz cada capítulo? Qual é o argumento do autor? Existe um belo livro que ensina a ler livros, do Mortimer Adler, Como Ler Livros, por exemplo, que dá muitas técnicas. Assim como a coleção Educação Clássica da editora R Realizações. Aqui você tem um critério, como eu disse ainda há pouco, que não é um critério de um mestre ou de clássicos. A própria editora, R Realizações, criou um selo, criou uma coleção chamada Educação Clássica, que tem uma dezena de livros, ou mais de 10 livros, sobre este ponto de vida intelectual. Inclusive, Vida Intelectual, do Frade Sertilange, que é um excelente livro de introdução, se não for o melhor. Da mesma forma, o meu livro está incluído na coleção Abertura Cultural da Realizações. E no meu livro há uma lista de outros livros que podem ser lidos para aqueles que querem acompanhar o meu argumento da crise da cultura e da ordem do amor. E ali eu tento mostrar como foi a vida intelectual para mim. Quais foram os encontros que me marcaram com o padre Fabrício Meroni, com o professor Sandro Alex, com o mestre Benedito Nunes, que livros a gente trocou, que livros eles pediram para eu ler, como eu fui lendo e digerindo esses livros e gestando novas ideias. Então pode servir também de apoio para a sua vida intelectual, que pode começar agora, se você quiser. Portanto, se inscreva no canal, ative as notificações do sininho, curta, compartilhe, comente e me ajude nessa empreitada de difundir a boa filosofia para mais gente. Muito obrigado e conte comigo!